O Império Romano parecia imbatível em seu auge, um dos maiores impérios que o mundo já viu. Ele se defendeu todos os seus inimigos militares. Construiu um estado administrativo complexo que governou regiões do Egito à Espanha, à Inglaterra e no extremo leste, até o atual Iraque. No seu altura, parecia que governaria para sempre, e hoje é uma memória distante. Por que o Império Romano finalmente caiu? Ele encontrou um inimigo poderoso demais para ser repelido? Foi desfeito por conflito interno? Ou fez ele simplesmente se estica demais? A resposta não é nenhuma dessas, e o Império Queda aconteceu ao longo de centenas de anos. Para descobrir a verdade sobre a queda do Império Romano, temos que voltar a como ele se tornou um império em primeiro lugar, porque inicialmente era uma república com muito menos território. A república havia assumido o lugar da monarquia anteriormente falha, mas as pessoas pareciam estar clamando por um governo mais unificado. Um homem era mais do que disposto a atender a esse chamado: Júlio César, o homem nomeado ditador perpétuo de Roma em meados do século I a.C. Ele começou a consolidar o poder, tornando-se um governante popular e eficaz que venceu muitas campanhas militares. E muitos de seus rivais percebeu que não tinha intenção de desistir de seu novo poder. As elites de Roma o assassinou, desencadeando uma das maiores crises políticas da história romana. As guerras civis começaram enquanto muitas pessoas procuravam reivindicar o poder. E no final, as guerras viram Otaviano, filho adotivo de César, assumir o poder. Ele deu continuidade ao legado de seu pai, conquistando territórios próximos, incluindo o Egito, encerrando a era helenística daquele país. Logo, ele era mais poderoso do que seu pai jamais foi, e o Senado romano respondeu de acordo. Eles concederam-lhe o título de Augusto, permitiram que ele governasse perpetuamente, e logo ninguém ousaria desafiar seu poder. Os conspiradores que temiam o papel de César como ditador acidentalmente elaborou a ascensão do primeiro imperador de Roma, e ele não seria o último. A partir de então, Roma não se tornaria apenas outra monarquia governada por uma série de líderes hereditários, bons e maus, mas desenvolveria uma fome de conquista que envolveria grande parte da Europa e partes da Ásia e da África. Embora a Itália continuasse a servir como centro do império, os demais territórios seriam organizados em províncias, cada uma administrada por um governador local, com abordagens de liderança drasticamente diferentes. O império será tão grande que seria impossível para um líder manter controle total sobre todo o território, o que significava que as províncias ainda manteriam algum nível de autonomia, desde que pagaram seus impostos e não causaram nenhum problema que pudesse despertar a ira do imperador. E o sistema parecia estar funcionando. O império era estável o suficiente para que os próximos 2 séculos tornou-se amplamente conhecida como Pax Romana. Mas, sob a superfície, os problemas estavam se formando. Durante o primeiro século da Era Comum, o conflito religioso começou a fermentar sob a superfície. O Império Romano adorava em grande parte o panteão tradicional, liderado por Júpiter, e fortemente ligado ao panteão grego, liderado por Zeus. Esta fé politeísta foi caracterizada por templos ornamentados, dedicados aos deuses individuais, e uma tradição selvagem que fez os deuses parecerem bastante mesquinhos e humanos. Os namoros de Júpiter com mulheres humanas e deuses vingando-se das queixas mais mesquinhas eram ambos elementos básicos da fé naqueles dias. E então veio o cristianismo. Saindo dos ensinamentos do rabino judeu conhecido como Jesus e sua eventual crucificação pelas autoridades romanas, este novo abraâmico fé foi baseada na fé, muitas vezes perseguida do judaísmo, e recebeu em grande parte o mesmo tratamento nos primeiros dias.
embora algumas das histórias mais dramáticas, como os primeiros cristãos, sendo dado aos leões, não têm respaldo histórico. O Império Romano viu novas religiões como uma ameaça ao establishment, mas as religiões não são fáceis de matar. O conflito permaneceu fora do radar e o cristianismo era principalmente uma fé pequena durante aqueles primeiros anos, e um imperador sábio provavelmente teria se concentrado em manter a estabilidade do império em vez de perseguir pagãos. Mas, quando você tem uma monarquia, muitas vezes você depende dos caprichos do nascimento, ordem e genética. E no ano de 177, a sorte de Roma acabou. O novo imperador, Cômodo, logo se tornaria famoso exatamente por esse motivo. O mais jovem imperador de todos os tempos, com a idade de 15, seu governo foi ditado por suas emoções que o levaram à imprudência. Um adolescente tomar decisões erradas quando recebe muito poder? Pereça o pensamento. Como ela estava herdando o império construído por muitos de seus antecessores, era difícil para ele estragar as coisas maiores. Mas de volta a Roma, ele não perdeu tempo jogando as coisas no caos. Ele era conhecido por sua inconstância e estilo de liderança ditatorial, bem como seu amor pelas partidas de gladiadores no Coliseu. Ele até participava de duelos, o que significava que qualquer um que o enfrentasse provavelmente morreria em silêncio. Ele construiu um culto à personalidade em torno de si, e seu reinado foi tão caótico que ele acabaria sendo imortalizado por Joaquim Fênix como um vilão no filme vencedor do Oscar, Gladiador. E seu reinado terminou como começou, com o caos. Cômodo foi assassinado por um lutador nas termas romanas, depois de 15 anos no comando, e as coisas só ficariam mais caóticas a partir daí. O Senado romano declarou o inimigo público e derrubou as suas estátuas, e ele foi sucedido por um novo imperador, no que ficaria conhecido como o Ano dos 5 Imperadores. Era 193 DC, e a guerra civil se seguiu. O próximo imperador seria assassinado apenas 3 meses após assumir o cargo. Seu sucessor basicamente pagaria aos guardas para deixá-lo se tornar imperador, e ele seria deposto e executado apenas algumas semanas depois. O caos só diminuiria quando 2 imperadores, Sétimo Severo e Cláudio Albino, governassem simultaneamente, apesar de ambos considerarem o outro uma ameaça. O clima político de Roma estava num caos completo, e logo as pessoas de fora começariam a notar. Muitas das províncias de Roma foram semi-autônomas durante muito tempo, e desenvolveram suas próprias culturas. Assim, à medida que o Estado romano mergulhava no caos, começaram a perguntar-se por que não oficializar a situação. À medida que os romanos lutavam contra uma série de imperadores fracos, loucos e inconsequentes, muitas vezes em rápida sucessão, os territórios começaram a se separar em um ritmo crescente. Primeiro veio o autoproclamado Império Gálico, que levou consigo a maior parte do território da atual França e Inglaterra. Depois veio o Império Palmireno, que foi liderado pela rainha Zenóbia e dominou grande parte do Egito, e incluindo muitos locais importantes da Terra Santa. Foi a maior crise da história de Roma, mas traria consigo muitas mudanças. Uma série de 3 imperadores no século III iria por fim a esta crise. Mas o Império Romano que dela emergiu não seria o mesmo. O primeiro foi Aureliano, que reinou apenas 5 anos, mas teve um enorme impacto. Na época, o reduzido exército romano estava sob ataque de tribos bárbaras e conflitos internos, e parecia que os dias do Império poderiam estar chegando ao fim. Mas Aureliano ascendeu na hierarquia militar e conhecia bem o seu funcionamento. E sob o seu reinado, rechaçou as tribos atacantes e conquistou tanto o Império Palmireno como o Império Gálico. Ele cercou Roma com muralhas poderosas, abandonou províncias que eram muito difíceis de manter
e melhorou a economia de Roma. Durante o seu curto mandato, Roma começou a parecer-se mais com o seu auge. Seus sucessores desenvolveriam seu trabalho. Diocleciano reinaria por 20 anos e também era um veterano militar, mas a maior parte do trabalho militar já havia sido concluída. Ele concentraria os seus esforços na melhoria da estabilidade do império, o que incluía a criação de um sistema de tribunais regionais que daria ao império mais controle sobre as suas províncias remotas. Enquanto o império recuperava o território perdido para as províncias separatistas, Diocleciano começou a expandir-se mais uma vez, e no final dos seus 20 anos, tornou-se o primeiro imperador romano a abdicar voluntariamente da sua posição, retirando-se para o seu palácio. Mas o seu sucessor poderia ter tido um impacto ainda maior. A gestão de 31 anos de Constantino, o Grande, estaria entre as mais bem-sucedidas da história do Império. Ele introduziu uma nova moeda, expandiu o território do Império e reorganizou o exército para ser mais eficaz. Mas a sua mudança mais significativa foi a sua conversão ao cristianismo, alegadamente estimulada por ter visto uma cruz no céu. À medida que o imperador romano se converteu, o mesmo aconteceu com muitos dos cidadãos de Roma, desencadeando a ascensão do cristianismo para se tornar uma religião de poder mundial. No final do seu reinado, o território do império estava próximo do seu apogeu, expandindo-se até Bizâncio para leste. Após sua morte, Constantino deixou o império para seus filhos, iniciando uma nova dinastia que governaria Roma. O Império Romano parecia saudável como sempre, e muitas pessoas presumiram que este era o início de uma nova era de ouro. Então, como as coisas poderiam dar tão errado? O ano era 337 d.C., quando Constantino faleceu, e embora o reinado de Constantino tenha sido repleto de sucessos, havia problemas escondidos sob a superfície. A sua adesão ao cristianismo deu à Igreja um enorme poder em Roma e, embora muitos o apoiassem nesta decisão, havia alguns que não desejavam que o império caísse nas garras do cristianismo. Os inimigos do Estado foram executados e suas propriedades foram doadas aos que ele favorecia. Os militares eram bem pagos, mas logo os soldados pareciam estar envolvidos em corrupção flagrante. O império ainda era a maior potência do mundo e era difícil imaginar alguém que o desafiasse. Mas os impérios não estão imunes a conflitos internos. Após a morte de Constantino, o trono do império estava mais uma vez aberto à disputa, e esta levou a muitos conflitos sobre quem assumiria o controle. Seus filhos inicialmente governaram em conjunto, mas o caos se seguiria e Roma mergulharia na guerra civil. Muitos territórios foram assumidos por líderes locais, com territórios indo e voltando ao sabor das vitórias militares. Apesar disso, o núcleo do império não foi contestado e um novo imperador chamado Teodósio havia subido. General comprovado, ele se tornaria um dos maiores líderes militares de Roma e poria fim a esta era de conflitos. Mas ameaças muito maiores surgiam para além das fronteiras de Roma. Por mais abrangentes que fossem as fronteiras de Roma na altura, era difícil acreditar que um povo nômada vindo de um continente distante pudesse lançar tudo no caos. Mas os hunos não eram nômades comuns. Guerreiros ferozes, eles vinham fazendo incursões na Ásia e na Europa Oriental, e para onde iam, as pessoas fugiam. A tomada em massa de território levou as tribos góticas locais a fugir em direção ao Império Romano. De repente, os romanos tiveram um enorme afluxo de guerreiros bárbaros que fugiam através da sua fronteira, e a falta de gestão de Roma nos seus estados fronteiriços voltou para assombrá-los. Um governo bem organizado poderia ter sido capaz de reassentar estes novos residentes e incorporá-los no Estado romano,
até mesmo usando a sua inteligência guerreira para revigorar os militares. Infelizmente, as autoridades locais corruptas optaram por explorá-los, presumindo que não eram uma ameaça. Eles seriam provados que estavam muito errados. Agora os romanos tinham um grande número de guerreiros externos dentro das suas fronteiras. Esses convidados perceberam que faltava hospitalidade romana e rapidamente pegaram em armas. A eles juntaram-se outros membros de tribos que atravessavam a fronteira, e o que começou como uma crise de refugiados rapidamente se transformou numa guerra de guerrilha. Embora Roma tivesse uma força militar superior, ela também estava espalhada e concentrada nas cidades, e as forças enviadas para enfrentar os godos descobriram que os invasores lutaram muito mais do que o esperado. As elites sentiram muito pouco esta crise. Foram mantidas seguras nas suas cidades muradas, mas através das enormes extensões do campo romano, os godos rapidamente ganharam território e reivindicaram as terras dos antigos súbditos romanos, nos Balcãs. E Teodósio pode ter negligenciado um pouco demais esse problema. O imperador pode ter restaurado as forças armadas de Roma de algumas maneiras, mas os cofres ainda pareciam meio vazios depois de décadas de patrocínio dos seus antecessores. Ele aumentou os impostos para enfrentar os bárbaros e enfrentou rebeliões das pessoas que governava. Ele também reprimiu outras religiões, duplicando a adesão de Constantino ao cristianismo, e até perseguiu crentes de outras variantes do cristianismo. Logo, ele enfrentou novas rebeliões no oeste, buscando acabar com seu governo, com o líder rebelde Magnus Maximus declarando-se imperador em 383 e assumindo o controle do território da Gália. Isto levou a perdas significativas de território e tropas, até que Máximo fez uma tentativa fracassada de derrotar a própria Roma e foi finalmente derrotado em 388. Roma tornou-se mais uma vez a maior potência do planeta. Mas logo tudo isso mudaria. Em 395 DC, Teodósio I morreria, deixando para trás um exército enfraquecido e nenhum sucessor claro. Cada um de seus 2 filhos reivindicaria o império, mas nenhum deles era um líder capaz, deixando seus ministros, essencialmente, assumirem o controle da situação. Em vez de irem para outra guerra civil brutal, apenas uma década após a última, as duas metades do império seguiram essencialmente caminhos separados. Um imperador, Arcádio, tomou o Império Romano Oriental, que no futuro se tornaria conhecido como Império Bizantino, enquanto o outro filho, Honório, ficaria com a parte ocidental, incluindo a própria Roma. Foi a maior perda de território para Roma até então, e desta vez não haveria como voltar atrás. O Império Bizantino perduraria por mais 1000 anos com uma base de poder na cidade de Constantinopla, mas nunca alcançaria o poder mundial do Império Romano. Quanto a Roma, ainda governava grande parte da Europa, mas os seus dias estavam a encurtar. Sem o enorme território agora propriedade dos bizantinos, administrar o império era muito mais administrável, mas também significava que as invasões bárbaras massivas eram mais difíceis de controlar. O líder dos hunos, Átila, era um dos líderes militares mais temidos de todos os tempos, e agora concentrava toda a sua atenção na tomada de Roma. Seria uma morte de 1000 cortes para o Império Romano. Durante os 80 anos seguintes, o Império Romano enfrentou ataques brutais dos hunos nas suas periferias e da população gótica em todo o mundo. Se este vídeo foi útil para você, ficaríamos muito felizes se você pudesse demonstrar seu apoio. Deixe o seu like, compartilhe com amigos e, por favor, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos incríveis.